como foi para você concluir, conciliar, na verdade, né? Família e faculdade, né? Foi rojão. Conciliar Foi família, rojão. filho, faculdade. Então, quando eu decidi, como eu falei, eu já tinha 2 filhos. E aí, entrei na faculdade e meio cega, sabe? Porque eu tinha parado de estudar, tinha concluído apenas o ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio. Aí eu parei por 6 anos. Depois, com os filhos, eu disse, não, pelo menos, né, ensino médio eu tenho que concluir, que exemplo eu vou dar para os meus filhos. Então, eu fui concluir o ensino médio. Aí, depois da conclusão do ensino médio, 6 anos mais para decidir entrar na faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade com esses 2 filhos e perdida, né, como eu falei, não tinha uma boa base, eu tinha que me dividir entre trabalhar para pagar a faculdade, fazer aula particular e dar conta dos filhos, marido e casa. Isso. Então, assim, era bastante corrido. Eu me lembro bem que na época de prova, né, e a gente temia alguns professores, eu estudava feito uma louca dentro de casa e quando os meninos corriam dentro de casa, eu fazia barulho, eu gritava para parar, para deixar eu estudar. Faça um silêncio, eu quero estudar. Porque era desesperador. Uma faculdade paga, que se você só sai de lá, se você se esforçar, se você não se esforçar, você vai continuar gastando dinheiro. Porque as pessoas desdenham, mas a verdade é que se você não se esforçar, você não sai nunca dali. Nós tínhamos colegas que estavam há 9 anos lá, 10 anos na faculdade e não conseguiam se formar porque a maioria homens que trabalhavam, né? Imagine a mulher que tem, não desdenhando, lógico, né? Mas a mulher que tem casa, filho e tudo e tinha que estudar e trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então foi bem difícil. Mas Deus me ajudou, teve comigo todo o tempo. Bárbara, como foi conciliar também faculdade e o seu dia a dia, né? Ter que, às vezes, reunião de amigos, sair com amigas ou lazer, né? O próprio E trabalho, ter que... né? Assim, a gente tem que abdicar de muita coisa, né? Final de semana, deixar de sair para estudar. Eu ainda tive a sorte que eu conseguia no trabalho, minha chefe era uma chefe muito boazinha, ela deixava eu estudar em época de prova, coisa do tipo. Mas assim, é muito difícil. Todo período eu pensava em desistir, todo período eu dizia... Mas né? Assim, eu vou parar, vou trancar essa faculdade. Porque assim, é muito difícil você estudar e trabalhar e ainda tem a vida, né, social, assim, é muito complicado. Só para quem quer mesmo engenharia, eu pensei que era fácil, mas é uma coisa de louco. Ou aprende, né? Engenharia civil não tem... Pois é, e quando você, assim, quando eu perdi a primeira matéria, parecia que o mundo tinha caído na minha cabeça, sabe? Eu me cobrava muito, então... Eu perdi a primeira matéria, parecia que eu ia dar uma coisa, eu chorava e era tanto, porque eu sabia a dificuldade que eu passava para estar ali aquele período inteiro. E eu perdia e depois eu ia ter que fazer um período inteiro ou estudar nas férias, que aconteceu com a gente algumas vezes. Que a gente mais fez, estudando nas férias. Foi quando não estava curtindo ou fazendo outra coisa, vocês estavam estudando? Muitas vezes a família se reunia, nossa família gosta de uma festinha, e nós estávamos em casa estudando. Não saía. Ficava estudando. Foi quando algumas pessoas começaram a dizer, olha, vai dar certo, porque ela abre mão de lazer, de no final de coisa. semana. E logo da família, né?